Hoje eu gostaria de trazer aqui uma reflexão sobre a necessidade de ser guiado ou ensinado. Será que a gente precisa de ser guiado ou ensinado? Será que você, que eu, precisamos, cada um de nós, a ser guiado ou ensinado? Por que eu coloquei junto os dois conceitos? Vamos ver, lá no dicionário do Google, o que é ser guiado? É acompanhado, é ser acompanhado ou orientado ou encaminhado por um guia. E o que é ser ensinado? É aquela pessoa que recebeu o ensino, que foi instruída, que foi educada, que lhe foi explicado, que foi formada. Então eu achei que esses dois conteúdos andam muito juntos. Ser guiado e ser ensinado é muito, vamos dizer, anda junto. Eu não consegui assim separar uma coisa da outra. E aí eu gostaria de fazer, da gente refletir junto sobre perguntas. Quais perguntas nós deveríamos fazer quando a gente vai ser ensinado ou guiado? Então são elas: o que eu vou receber de ensino? Quando esse ensino será dado? Onde ele será ministrado? Por que eu vou precisar desse ensino? Como que ele vai ocorrer? E quanto de ensino eu vou receber? E por quem? Quem será o meu mentor? Quem será o meu guia? E assim, sempre na palavra, eu fui respondendo essas perguntas. Então, primeiramente, o que deve ser ensinado? Então, qual é o conteúdo? Tipo assim, o que seria bom a gente ser ensinado e ser guiado a que tipo de conhecimento? Então vamos lá em Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7, que diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos. Então quais palavras? As palavras que nós cremos ser as palavras de Deus, que é a Bíblia, de capa a capa. Então são estas as palavras que devem ser ensinadas. Por quê? Porque elas têm bom conteúdo, porque elas ensinam o caminho que devemos viver, porque a vida que o Senhor Jesus nos traz é uma vida boa, plena e em abundância. Ele veio para que tenhamos vida. Então é preciso a gente entender que tipo de vida é essa, que tipo de palavra, qual é o conteúdo que está sendo ensinado. Então aqui em Deuteronômio fala que é a palavra e elas estará no coração, e há aqui também uma ordem, ensinarás teus filhos. Então ela passará de geração a geração. Quando que essa palavra deve ser ensinada? Vamos ver o que está lá também em Deuteronômio, capítulo 11, verso 19, que diz assim: e ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Ou seja, em toda oportunidade. Por quê? Porque leva tempo ensinar. Para você guiar alguém, para você ensinar, leva tempo. Então aqui está em toda oportunidade. Quando se levanta, pelo caminho é o quê? Você saiu para trabalhar, ou enquanto você está fazendo alguma atividade, quando deitar, quando levantar, ou seja, em toda oportunidade você deve estar passando esse conteúdo, que são essas palavras, porque está escrito: a minha palavra é espírito e é vida. E onde deve ser ensinado? Aqui eu peguei um versículo que está lá em Mateus, capítulo 9, verso 35, que diz assim: e percorria Jesus
todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Em Marcos 4:1 também fala: e outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto ao mar. Então aonde? Em todo lugar, porque aqui tem o exemplo dele ensinando na sinagoga, que podemos entender como uma escola, e no mar, ao ar livre. Então, aonde? Em toda oportunidade que você tiver, seja aonde for. E por que deve ser ensinado? Em Isaías 48:17 diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Então há um propósito, há um caminho, há um desejo, há um sonho, um propósito sobre a tua vida, e há aquilo que é útil. Então, por quê? Para que você aprenda por onde ir, qual o caminho melhor, como você vai se guiar e aprender o que é útil. E como que deve ser ensinado? No Salmo 34:8 fala: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Então, como você sempre deve usar a prova, sempre deve perguntar por quê. Essa é uma das perguntas mais importantes que a gente deve fazer. Então, é importante perguntar por quê. Então, é uma forma, como? Sempre perguntando, sempre questionando, para que aquilo entre em você de uma maneira que não será tipo uma lavagem cerebral, né? Que você recebe e depois você pode ver que aquilo não era e se decepcionar ou ter que mudar completamente o caminho. Quando você questiona, aquele caminho que você está seguindo, uma vez tendo as respostas, ele será um caminho sólido, um caminho firme. Então a pergunta por quê, ela é fundamental. E 1 de João 4:1 diz assim: amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, aqui é para ratificar a importância da prova. Provai os Espíritos, provai o seu mestre, provai quem que está te ensinando. Então, o como é você perguntando. Como é isso, por quê? Também o como. Aí o Salmo 86:11 diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Por quê? Porque você tem que ter disposição de aprender. Você tem que ter disposição de ser guiado. Então, há uma união de coração mesmo entre o mestre e o aluno. Isso é importante, mas isso não pode te cegar. Você tem que continuar perguntando. Agora, praticamente falando, quer dizer, tudo aqui é prático, mas uma forma assim, porque Deus tem esse plano, esse projeto para o homem de modo geral. Ele está falando, ensina-me, Senhor. Então, como? O Senhor que vai ensinar, através de quê? Da palavra. Mas e aí? A gente não vê Deus, pode criar alguma dificuldade. Então Deus teve um plano perfeito, que é nos ensinar através daqueles que nos são mais próximos, que são os pais. Então lá em Provérbios 1:8 diz assim: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe. Então é muito importante você se guiar pelo ensino dos seus pais. Claro, baseado na palavra. Por quê? Porque há muitas pessoas que não conhecem o Senhor. E aí os filhos vão aprender coisas que não são úteis, que não são os caminhos que devem ser seguidos. Outra maneira prática
também que ela tem muito efeito é você ensinar por parábolas. Parábolas sempre envolvem uma história e com essa história você relaciona às vezes melhor. Então lá em Marcos 4:2 mostra a estratégia de Jesus e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e lhes dizia na sua doutrina. Então, conforme a idade, conforme a compreensão, você vai usando histórias, parábolas para ajudar na compreensão. Então, é importante você seguir as orientações dos pais e usar parábolas, né, para você ensinar e ser ensinado também, porque o tempo todo, nunca a gente é só aprendiz. Uma vez que você aprendeu alguma coisa, você já está apto para ensinar alguém. Então, a gente está sempre ensinando e aprendendo o tempo todo. E a gente sabe, né? A maioria dos professores dizem, né? Enquanto eu ensino, eu estou aprendendo, está reforçando. A gente sabe, né, que o aprendizado vem por repetição, é uma grande estratégia, muito importante. Bom, vamos continuar as nossas perguntas, né? A gente já falou o que deve ser ensinado, quando, onde, por quê, como, e agora quanto que deve ser ensinado. Vamos lá em Mateus 28:20, diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quais coisas? Quanto? Todas as coisas. Tudo que está ali na Bíblia é ensino e é útil para nós, assim, em todos os aspectos. Vamos dizer, lá fala o bater do leite e da manteiga, tantos ensinamentos assim para o dia a dia, sabe? Que se você procurar, por exemplo, eu lembro quando eu achei o pi, né, que é 3,14, na Bíblia eu achei 3. Não estava com a dízima, né? Porque ainda não era um conhecimento, vamos dizer, que a tecnologia nos trouxe, mas estava lá. E assim, N outros exemplos a gente tem daquele conhecimento. Fala que a Terra era redonda 700 anos antes, né, de se conhecer isto. Então, assim, há muitos conhecimentos, assim, daqueles que hoje é atribuído à ciência, está lá na Bíblia, muitas vezes antecipado. Então, bom, é um caminho que eu não gosto muito de bater, que fé versus ciências. Não, eu não acho que há, assim, como fala? Que é versus, né? Que você está competindo. Não, porque o Senhor é dono de todo conhecimento, de toda ciência. Segundo o que nós cremos, Ele que criou o mundo, então Ele que sabe como funciona. Inclusive, veja bem, quantos mil anos depois nós descobrimos agora o genoma, o sequenciamento, mas já estava lá, já foi colocado, né? Bom, não é esse o alvo aqui, né? Então, quanto? Todas as coisas, não há limite no conhecimento. Agora, uma pergunta importantíssima: por quem deve ser ensinado? Então, vamos lá. No Salmo 48:14 diz assim: porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Então, quem? É o Senhor, já está anunciando guia até a morte. Por quê? Porque é o tempo de vida aqui na Terra que nós vamos aprender durante este tempo. E em Isaías 28:26 diz assim: o seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Ou seja, do que há, ainda falando do futuro. Então mostra o que haverá, como será o caminho. Então isso é muito importante. Então quem? É Deus. Mas de que maneira? Direto com Deus? Deus já falou direto, né? Assim, Deus mesmo falou com Moisés. Mas normalmente não é assim que ele fala. Como então que é? Vamos ver lá em João 14:26, que diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.
Então, é o Espírito Santo que está dentro de nós. Como é que ele vem para dentro de nós? Quando você aceita Jesus. Porque você tem o espírito de criatura, o sopro de vida, né, que todo ser humano sobre a terra tem. Mas há o Espírito Santo é algo que é uma experiência que você tem quando você reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Então, esse Espírito Santo que recria o seu espírito, ele que te ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Olha, só um parêntese. Desde criança, eu tenho 3 filhas, eu sempre orei, né, esse versículo com elas antes de fazer prova. Então eu falava assim, ó, se der algum branco, você lembra lá, que o Espírito Santo ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. Então você lembra de João 14:26. E elas tiveram, assim, um desempenho muito bom em toda a sua vida escolar. Bom, então por quem? É pelo Senhor, através do Espírito Santo. Agora, por que a gente precisa de fazer todas essas perguntas? Você pode estar se perguntando, aí eu conheço, não me interessa saber o que, onde, como, por quê, quando. Mas é importante, sabe por quê? Para que a gente não seja enganado. Porque quando você pergunta o quê, você vai evitar um conteúdo falso, errado, sendo ensinado. Quando você pergunta quando, você está perguntando, esta hora é certa de ensinar isso? Porque faz muita diferença. Se você antecipa ensinamentos para a criança ou posterga, os dois dão prejuízo. Então, tem uma hora certa de saber as coisas. E tem um ensino certo. Tem um local certo. Tem um onde. Porque isso pode dar consequências. Imagina, a pessoa às vezes está viajando, foi para um lugar, recebeu um ensino lá e que a pessoa resolve ficar por lá. Então, vamos dizer, mudar toda a sua vida por causa disso. Não que isso não possa acontecer, mas apenas para exemplificar que há um local certo de se aprender. Há lugares que é muito difícil você aprender as coisas certas. Imagina, então eu vou para uma boca de fumo. Você vai aprender ali? Esse local não é adequado ao aprendizado. Ele é mais para experiências e experiências danosas. Então, há um lugar certo. Por quê? Nós vimos aqui, quando a gente respondeu por quê, é porque o Senhor teu Deus te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Então, é um caminho correto. Então, o porquê, se você não faz essa pergunta, você pode aprender coisas que não te servirão, que não serão úteis, e você pode ir por um caminho errado, um caminho que não tem nada a ver. Quando você pergunta como, também é importante, porque ali falou, é importante seguir os pais, é importante ouvir histórias. Então, se você não obedece os pais, você não está realizando o como direito. Você pode ser guiado pela pessoa errada, você não pergunta quem é que está te orientando. Então, é importante você fazer essas perguntas para que o seu caminho seja sólido e tenha consequências que te levam para o caminho cujas consequências não vai te fazer sofrer. É claro que o sofrimento pertence à história humana, mas um sofrimento exagerado, você pode fazer essas perguntas e, de repente, descobrir que muitas dessas perguntas não foram respondidas e que levou a decisões erradas. Agora vamos ver por que é importante a gente não ser enganado. Em Êxodo 23:7 diz assim, de palavras de falsidade te afastarás. Então você deve fugir da falsidade. Em Levítico 19:11 diz, não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com seu próximo. Em Mateus 7:15 diz, acautelai-vos, porém dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. A própria palavra nos adverte. Há pessoas falsas que se dizem cordeiros, mas são lobos.
Em Mateus 24, 24 também diz, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então é importante, para que você responder essas perguntas, o que, como nós dizemos aqui, o que, quando, onde, por quê, como, quanto, por quem. Isto é importante para que a sua formação seja firme. Então, a pergunta inicial é, você precisa ser guiado ou ensinado? De qualquer maneira, se você falar que não precisa, você vai estar sendo guiado. Então, é importante fazer estas reflexões para que você seja guiado pelo caminho certo. E que então, esta semana, todos nós possamos refletir sobre os caminhos que estamos tomando, sobre quem está nos ensinando, sobre quem está nos guiando. E aí eu espero que isso possa ter algum proveito para vocês, porque para mim foi muito útil fazer essas perguntas. Muito obrigada, tenhamos todos uma boa semana.